culpa e religiosidade não substituem arrependimento. Essa é uma verdade importante, presente na nossa leitura de hoje, nos capítulos 1 e 2 do profeta Isaías, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção ao longo dessa reflexão. Nós voltamos para o Antigo Testamento. Depois de concluir o bloco da leitura das cartas de Paulo, estamos de volta ao Antigo Testamento, agora para ler o livro dos profetas. Sabe quando a gente leu ali no Novo Testamento, Jesus e também os apóstolos mencionando os profetas que Deus havia enviado para advertir o povo dos seus maus caminhos, mas esses profetas foram ignorados, o povo não ouviu, mataram esses profetas? Então, é para esses profetas que nós vamos voltar e vamos ler aquilo que eles profetizaram, vamos ver aquilo que eles advertiram ao povo de Israel ao longo desse tempo de maldade, de perversidade, de afastamento do povo dos caminhos do Senhor. E vamos fazer agora nesse momento a leitura do bloco dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos ler então esses livros. Vamos começar pelo livro do profeta Isaías. Isaías tem um longo período de ministério. Isaías desenvolve o seu ministério profético provavelmente na faixa do ano 740 a 680 a.C., aproximadamente aí 60 anos desse ministério profético, que vai desde o reinado de Uzias, ele pega ali a reta final do reinado de Uzias, o reinado de Jotão, Acais, Ezequias, e ele é morto ali, ele morre já durante o reinado de Manassés. O Isaías, ele começa o seu ministério já numa fase de decadência do reino de Judá, um período já caminhando para esse período, um período já sombrio do reino de Judá, próximo desse período de queda. No ano 18, mais ou menos, do ministério de Isaías, nós vamos ter, por exemplo, o episódio em que a Assíria invade o reino de Israel e toma ali a região de Samaria. Então, nesse período, nós já temos esse período de decadência, de fragilidade, de muito pecado instaurado, tanto no reino no norte quanto no sul. E Isaías vai lidar com tudo isso e vai trazer as palavras do Senhor para esse povo tão afastado de Deus, das coisas do Senhor. Por isso nós vamos ver palavras muito duras, muito enfáticas, porque é um tempo de fato, de sacudir. O Senhor está enviando palavras duras, tentando alertar o povo sobre os seus maus caminhos. Mas infelizmente nós vamos ver que o povo de Israel não ouve a mensagem dos profetas e por não ouvir, por não corrigir seus maus caminhos, ele será duramente castigado pelo Senhor, sofrerá o juízo de Deus em função dos seus maus caminhos. Vamos então para o texto, vamos olhar especificamente, hoje nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, vamos dar uma olhadinha sobre aquilo que o profeta já começa nos apresentando logo de cara. A primeira coisa que nós percebemos logo no início do texto é o Senhor tratando sobre a ingratidão do povo. O Senhor diz: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor, o meu povo não reconhece o meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. A primeira palavra de condenação que o Senhor traz para Israel é sobre a ingratidão desse povo, que não é capaz de agir nem como um boi, nem como um jumento. Que o boi e o jumento pelo menos reconhecem a bondade dos seus donos, sabem quem são seus donos, reconhecem que são cuidados. Nem isso Israel é capaz de reconhecer o cuidado, a proteção de Deus. Se mostrou um povo ingrato, um povo que desprezou, que virou as costas para o Senhor, que se vê tomado pelo peso da culpa, mas que apesar do peso da culpa, continua pecando e cada vez mais distante dos caminhos do Senhor. Um povo que, como ele vai tratar mais em seguida, está repleto de feridas, está machucado dos pés à cabeça, a cidade está em ruínas, a terra está toda abandonada, toda destruída. Se não fosse o cuidado de Deus, todos eles teriam sido destruídos. O Senhor é que protegeu para que o povo não fosse todo perdido, não fosse todo destruído, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, mas esse povo não quer saber do Senhor. Mas apesar dessa ingratidão, apesar dessa vida de pecado, apesar de toda essa perversidade, apesar de terem dado as costas para o Senhor, esse povo é contraditório, porque
esse mesmo povo se coloca na presença de Deus cheios de ritos, cheios de religiosidade, talvez inclusive movidos por essa culpa dos seus pecados. Mas eles estão diante do Senhor apresentando sacrifícios, trazendo incensos, queimando incensos, fazendo festas, e o Senhor diz, e o Senhor traz mais essa dura palavra, dizendo: o que faz vocês pensarem que eu desejo os sacrifícios de vocês? O que faz vocês pensarem que eu me agrado desses incensos que vocês estão queimando? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso que vocês oferecem me dá náusea. Não aguento mais as suas reuniões solenes. O que o Senhor está dizendo para esse povo: eu não aguento mais os cultos de vocês, porque vocês estão cobertos pelos seus pecados, as mãos cobertas de sangue pelas suas maldades. Vocês são um peso para mim, eu não as suporto mais. E ainda que vocês orem, ainda que vocês ofereçam muitas orações, eu não ouvirei, porque as mãos de vocês estão cobertas de sangue. O que é que Jesus quer desse povo? Ele diz no verso 16 e 17, lavem-se, limpem-se, removam seus pecados da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. E esse é um negócio interessante aqui, nós notarmos que desde a palavra dos profetas, nós temos esse entendimento claro e presente nas Escrituras de que nós não somos capazes, sozinhos, de lidar com os nossos pecados, com as nossas imperfeições. O Senhor nos convida para fazermos isso juntos. Ele faz o convite para Israel: venham, vamos lidar com isso, vamos resolver esse assunto. Por mais que vocês estejam cobertos de pecados, eu posso deixá-los brancos como a neve. Deixa eu ajudar vocês. Lavem-se, limpem-se, se arrependam. É isso que o Senhor quer. E não práticas religiosas. Não que eles tragam sacrifícios, que queimem incensos, que façam festas, que respeitem calendários litúrgicos. Nada disso tem nenhum valor quando esse povo está perdido no pecado, ingrato, se esqueceu do Senhor, não se lembra de quem os criou. E é porque o povo se recusa a fazer isso que ele pagará um preço alto. E no capítulo 2, o texto bíblico vai nos falar sobre esse preço, sobre esse julgamento que virá e o preço alto que será pago. Ainda no capítulo 1, o Senhor fala que levantará um punho contra você e o derreterei, levantarei meu punho contra você, o derreterei, separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Se vocês não vão se arrepender, eu farei isso, eu purificarei esse povo, purificarei essa terra pela minha mão forte. A questão é que os que se arrependerem serão poupados. Como vocês não se arrependem, e aqueles que não se arrependerem, esses serão destruídos. A nação de Israel, essa terra será purificada de uma forma ou de outra. Mas vocês que resistem serão destruídos nesse processo. Virá o dia de juízo, o dia em que, como ele diz duas vezes no capítulo 2, o orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada, somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. A palavra dura com que Isaías inicia esse alerta contra a nação de Israel é o seguinte: vocês estão aí imersos no pecado, movidos por culpa e tentando suprir essa necessidade religiosa de vocês com formalidades, apresentando sacrifícios, vindo para os cultos, fazendo reuniões solenes. Nada disso tem valor. E a verdade é que eu olho para vocês e eu tenho ânsia de vômito quando eu vejo testemunho em vocês. Porque não é de verdade, não é autêntico, não é genuíno, não tem valor nenhum. E esse é o alerta que eu deixo para você, para mim. Isso é algo que nós devemos ter consciência e devemos estar sempre atentos a qual a motivação nos move. O que é que nos move a ir à igreja, a orar, a louvar? O que é que te move nas suas práticas religiosas? Elas são fruto de um coração transformado, arrependido, devoto ao Senhor, ou elas são movidas por um coração tomado de culpa que tenta comprar o perdão ou algum favor de Deus, apesar de estar ali abraçado no pecado? Porque às vezes nós podemos estar fazendo as mesmas coisas, executando as mesmas ações, por razões muito diferentes. Uma delas que nos fará ser desprezado, que trará ânsia ao Senhor, e outra que nos fará alcançar graça
diante dele. Quando estamos diante do Senhor meramente tomados por culpa e tentando, através de práticas religiosas, conquistar algo das mãos dele, encontraremos desprezo e rejeito, e seremos rejeitados pelo Senhor. Mas aquele que se arrepende, ainda que esteja porventura coberto dos seus pecados, o Senhor convida, vem, vamos resolver esse assunto, vamos resolver, eu achei muito legal essa expressão, venha, vamos resolver esse assunto. Você pode estar coberto pelos seus pecados, mas eu posso purificar você. E esse é o convite que o Senhor faz para você hoje também. Olhe para a sua vida, olhe para como você tem se portado diante dela. Infelizmente, muitas pessoas orbitam ambientes religiosos, filhos de crente, netos de crente. Isso é muito comum entre gerações que cresceram dentro de um ambiente religioso, que talvez por não entenderem muito bem o que fazem, passam a vida toda simplesmente repetindo práticas religiosas. Estão todo domingo na igreja, mas estão todo sábado na balada. Estão lendo as suas Bíblias, talvez assistindo uma série de reflexões com o pastor, mas às vezes vai desligar isso aqui mais tarde, quando chegar no quarto, quando fechar a porta e apagarem as luzes, vai acessar sabe lá o que e pecar sabe lá como. Cuidado para que você não esteja vivendo como o povo de Israel viveu por tanto tempo. Tomado por culpa, tentando conquistar algo de Deus com religiosidade, sem se dar conta de que estavam caminhando distantes de Deus e que seriam rejeitados duramente por Ele, por não se arrependerem de verdade. Nos arrependamos dos nossos pecados e desejemos o Senhor de coração. Faça tudo isso. Ore, vá ao culto, leia sua Bíblia, dedique tempo de devoção, mas faça isso pela motivação certa, pela razão certa, porque antes de tudo, você se arrepende dos seus pecados e quer mais e deseja o Senhor. E que esse desejo nos guie a uma postura de justiça, o desejo de fazer o bem, de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Deus abençoe você, a sua família, e traga e guie os seus caminhos, para que você possa trilhar essa jornada que o Senhor espera de você, como esperava desse povo, que infelizmente não ouviu o alerta. Ouça você o chamado do Senhor. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela, um amigo, um familiar. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, trazer mais gente para essa jornada de estudo, de aprendizado aqui com a gente. E volta amanhã. Você já sabe, o cronograma da leitura de Isaías está aí no meu Instagram, está tanto postado no feed, nas publicações, quanto nos stories. Então dá um print, salva no seu celular, ou salva a publicação aí, marca para poder você voltar e poder acompanhar esse cronograma. Faça todo dia a sua leitura. Eu tenho aí uma leitura diária dividida para você. Você vai fazendo a sua leitura e volta aqui todo dia, porque a gente se encontra para essa reflexão, ajudando você a entender um pouco o texto e talvez esclarecer dúvidas que você possa ter tido ao longo da sua leitura. Mas certamente essa experiência é muito mais profunda se você ler o texto antes. Deus abençoe você. Vamos lá, a gente se encontra aqui amanhã. Deus te abençoe.